Vamos lá. Quero falar sobre o contexto da Reforma, falar um pouquinho mais sobre Martinho Lutero e o que ele fez, quem ele era e qual a importância dele na vida da igreja. E nessa primeira parte terminar com o conteúdo da Reforma. O que a Reforma queria ensinar na sua essência. O contexto da Reforma. Quando nós chegamos ao século XVI, nós encontramos três problemas principais que ameaçavam e colocavam em descrédito o conteúdo das Escrituras. O que acontecia dentro da Igreja Católica Romana naquela época? Lembra que não tinham denominações. Era apenas uma igreja. Na verdade, havia outras igrejas católicas, mas a de Roma era mais poderosa, mais famosa, mais conhecida. E chegamos no século XVI, a primeira coisa que você via na Igreja Católica Romana era a autoridade papal. Era pregado que o Papa era a voz de Deus. Então, qualquer coisa que viesse da boca do Papa deveria ser obedecido, deveria ser crido. E você não poderia fazer questionamentos. Mesmo que a Bíblia dissesse o contrário, e a Bíblia diz A, o Papa diz B, você fica com o Papa. Esse era o primeiro problema na Igreja Católica Romana na época, a autoridade papal. A segunda era a venda das indulgências. Você tem uma imagem aí, representa um homem chamado Johann Tetzel. Lembra que nós falamos sobre o monasticismo, que eram aqueles que se isolavam dos centros urbanos e iam para monastérios, viver a vida mais casta, estudar, passar o seu tempo todo lendo a Bíblia, orando, fazendo jejum, se flagelando. Lembra que nós falamos disso? Havia uma ordem dos dominicianos. Lembra dos dominicianos? Nós falamos, se não me engano, na última aula. Esse Johann Tetzel vem dessa ordem, ele é um frei dominiciano. E ele aparece no povo ali em Roma vendendo indulgências. O que são indulgências? Indulgências eram pequenos pedaços de pergaminho com a assinatura do Papa, a assinatura da igreja, que garantiam à pessoa que adquirisse, então você comprava isso, o perdão dos pecados. Você pagava pelo perdão dos seus pecados. Essa era uma artimanha do Papa na época, porque ele queria construir a Basílica de São Pedro. O dinheiro acabou, lembra que Roma já estava em declínio, não tinha de onde tirar dinheiro, o que ele fez? Vou tirar dinheiro das pessoas. Então ele fez isso, ele falou, Tetzel, vai lá e venda indulgências. Então quando você vê a Capela de São Pedro, aquela obra magnífica que tem aquela obra no teto, né? Tudo aquilo foi a custo de indulgências. E Johann Tetzel passava então vendendo, e você não tinha só os seus pecados perdoados, mas você podia comprar a indulgência para o seu filho que já morreu. Então, lembra que eles falavam que ele estava no purgatório, era a doutrina deles. Ele estava pagando pelos pecados dele no purgatório. Se você comprasse uma indulgência em nome do seu filho, do seu pai, do seu avô que morreu, no momento em que você comprava e havia assinatura, ele era direto transportado para o céu. Todos os pecados dele, depois de morto, eram perdoados. E aí, havia até uma musiquinha que fizeram sobre Tetzel, que dizia assim: tão logo a moeda no cofre ressoa, do purgatório sai a alma da pessoa. Na hora que cai a moedinha lá, a alma já sai voando e vai para o céu. Era assim que a salvação era alcançada naquela época, né? Que era pregada. Você pagava indulgências e você tinha a sua salvação, mas também poderia ter a de outras pessoas. Terceiro problema na igreja, a Vulgata Latina. Quem lembra o que é Vulgata Latina? Quem lembra? Quem não lembra, eu vou jogar a minha Vulgata Latina na tua cabeça. Vulgata Latina é a tradução da Bíblia para a língua latina. Lembra que naquela época já não havia mais Bíblias na língua do povo. Só o clero, só os padres e os papas, os bispos, os cardeais, os arcebispos que usavam a Bíblia em latim. O culto todo, a missa toda era em latim. Ninguém entendia nada. Você entrava e saía e, ei, o que falou? Não sei. Eu vi o pessoal representando um negócio lá, tomando um vinho, comendo um pãozinho lá, falando uma língua que eu não entendo, e era assim. Então, a Bíblia em latim, durante a era medieval, toda a liturgia da igreja, que era a ordem de culto, era em latim.
tanto as frases de introdução do culto, as orações, os cânticos, a pregação ou a leitura, né, da Bíblia. E o problema era que só os ricos, os estudados, sabiam latim. Era uma língua culta. E os plebeus e os pobres, que era a maioria no Império Romano na época, que já não era mais império, né? Eles não sabiam essa língua. Por isso que os religiosos, o que eles falavam era a palavra de Deus. Eu não consigo entender a Bíblia, eu não tenho a Bíblia. Eu não sei o que Deus diz. A única coisa que eu sei é que esse homem diz que representa Cristo. Então eu ouço o que Cristo tem a dizer para mim. 3 problemas que estavam assolando a igreja. E aí nós chegamos então na figura de Martinho Lutero. Lutero nasce em 10 de novembro de 1483. Ele é um alemão, nasce numa família rica. E Lutero, depois de um evento catastrófico na vida dele, promete ser monge, quase perdeu a vida, e ele disse, se Santa Ana me ajudar, eu vou virar monge. E Santa Ana ajuda ele, né? Ele não morre, e aí então ele vai se tornar um monge. E ele se torna um religioso bem rigoroso. Mas a motivação dele estava no fato de ter medo do juízo de Deus. Quando ele foi chamado, né, para a vida de monge, foi por medo da morte. Então ele entendia que Deus puniria os seus pecados, ele entendia que Deus era justo, que ele era pecador. Então ele fazia tudo o que podia fazer para tentar apaziguar a ira de Deus. Eu vou tentar ser o melhor crente possível, o melhor estudioso possível. Eu vou tentar punir os meus próprios pecados para que Deus me perdoe. Então, cada vez quem assistiu o filme de Martinho Lutero, aquele filme antigo, quem já assistiu esse filme? Há um momento em que você pega Martinho Lutero se flagelando com um chicote, né? E dizendo, você é um miserável. Ele está tentando apagar os seus pecados. Só que Lutero, depois de tanto fazer isso, ele descobre que é impossível. Ele não sente paz. Ele acha que nenhum dos seus esforços conseguiu de fato apaziguar a ira de Deus. Então quando ele via a Deus, ele imaginava um juiz e não um salvador. Essa era a experiência de Martinho Lutero. E cá entre nós parece ser a experiência de muitas pessoas hoje em dia, né? Muitas pessoas veem Deus como um juiz que vai acabar com a sua vida se você não fizer uma série de coisas. Mas você faz essa série de coisas e percebe que mesmo assim isso não te traz paz. Martinho Lutero se torna doutor em teologia e ele começa a dar aulas de Bíblia na Universidade de Wittenberg. E ali, estudando, ensinando a Bíblia para os seus alunos, e ele tinha uma maneira de ensinar chamada lectio continua, que era estudar textos da Bíblia sequencialmente. Então ele estudava um versículo 1, depois o versículo 2 e assim embora, o livro todo. E na aula de Romanos para os seus alunos, ele chegou no capítulo 1, versículo 17. E olha o que Lutero leu. E você também pode ler, porque está na sua Bíblia. Abra aí, Romanos 1, 17. Diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Enquanto lia esse texto, Lutero passou a entender algo que libertou esse homem da angústia, do temor, do medo de Deus. O que ele entendeu? Que o justo não vive pela sua justiça. O crente não vive porque faz coisas boas para Deus e porque flagela a si mesmo e porque paga pelos seus próprios pecados. Ele entende que o justo vive pela fé. Pela fé no Evangelho. No Cristo que morreu para pagar pelos seus pecados. Todo flagelo foi depositado nele. Todo castigo foi depositado nele. E Lutero entendeu, quer dizer que se eu confiar nisso, se eu depositar a minha esperança em Jesus Cristo, Deus não me punirá mais. O justo viverá pela fé. O ato de Deus me declarar justo, que se chama justificação, não se dá pelas obras do homem, ou não se dá pela igreja católica da época, mas se dá pela fé em Jesus. E aí Lutero encontrou a paz que tanto procurava. E muitos de nós já encontraram essa paz.
alívio, eu posso dormir tranquilo, porque eu sei que mesmo que tenha pecado durante o dia, mesmo que eu não tenha sido o ideal que a Bíblia apresenta, Deus já me perdoou. Deus já me perdoou pelo sacrifício de Cristo. Essa paz só tem quem confia no Evangelho, quem crê em Jesus. Então eu faço tudo o que faço na igreja, na religião, eu ajudo pessoas, eu oro, eu leio a Bíblia, eu luto contra os meus pecados, não para ser salvo, porque é impossível, mas porque fui salvo. Porque fui salvo. Porque eu amo o meu Salvador. E Lutero entendeu isso. E aí Lutero se volta totalmente contra os ensinos do Papa e os ensinos de Johann Tetzel. E todos os sermões de Lutero acusavam o Papa e Johann Tetzel e condenavam as práticas desses dois. Imagine o problema que isso causou, né? Ele está pregando para pessoas que estão se formando em teologia, que vão ser doutores da Igreja Católica. E ele está pregando contra a Igreja Católica. Na verdade, está pregando especificamente contra essas práticas do Papa. E aí, em 31 de outubro de 1517, Lutero vai até a porta do castelo de Wittenberg. Era comum, naquela época não tinha o Facebook, né? Não tinha nenhum mural de debate online. Então, o mural de debate, de discussão teológica acadêmica, era nesses portões. E lá, se você quisesse que alguém discutisse algo que você propõe, você fixava na porta do castelo. E aí todos os estudiosos passavam, liam e debatiam aquilo lá, marcavam um grupo de estudo e discutiam. Então Lutero vai até a porta do castelo, ali da capela, e ele fixa um documento com 95 teses, 95 parágrafos, em que ele condena tudo aquilo que o Papa e Johann Tetzel estavam propondo e fazendo. Então ele fala, vamos debater isso, vamos discutir isso. E os argumentos dele são bíblicos, ele quer que as pessoas discutam aquilo. Então nessas teses, ele argumentava que as indulgências não poderiam remover a culpa de alguém. Ele falava que as indulgências não se aplicavam ao purgatório, e que elas davam a falsa sensação de segurança para a pessoa, porque você comprava um pedaço de papel e aí o Papa dizia, agora você pode dormir tranquilo que você não vai para o inferno, Deus não está irado com você. E a pessoa dormia com aquele papelzinho do lado da sua cabeceira ali e dizia, eu estou em paz. Dava uma falsa segurança para as pessoas, tudo em troca de dinheiro. Né? Você pagava por isso, obviamente. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje, né? Mais tarde, olha que interessante o que Lutero escreveu depois desse período. Ele escreveu assim, abre aspas, o Papa não tem jurisdição sobre o purgatório. E se tivesse, deveria esvaziar o lugar sem cobrar nada. Quem disse que o Papa tem esse poder? Até porque o purgatório nem existe, né? Era também uma invenção deles. Lutero acaba sendo excomungado, obviamente, né? Da Igreja Católica Romana em 1520. Um resumo dos seus argumentos principais eram o seguinte, tem 4 argumentos aqui que valem a pena ser destacados. Primeiro, ele diz que as únicas ordenanças das Escrituras eram o batismo e a ceia do Senhor, e não os vários rituais e orações aos santos que a igreja fazia. Depois, Lutero diz que na ceia do Senhor não havia a transubstanciação. E o que é a transubstanciação? Quem lembra? É a transformação dos elementos da ceia no corpo e no sangue de Jesus. Por isso você não pode comer a hóstia, porque senão Jesus vai sangrar na sua boca. Né? Você não pode mastigar. E Lutero diz, isso não existe. Isso não é bíblico, isso é coisa inventada pelas pessoas. Depois Lutero diz que a justificação, ou o ato de Deus nos tornar justos, declarar justos, perdoados, vinha apenas pela fé na obra de Cristo e não por méritos humanos. E por isso, o último argumento dele é que as obras não tinham peso nenhum para trazer a salvação a uma pessoa. Você pode fazer ser o melhor santo do mundo. Isso não tem peso nenhum para te dar a salvação. É como tentar levantar uma bigorna com uma pena, com uma pluma. Não dá. Não dá. É impossível. Ele imagina, e aqui eu vou usar a expressão de um teólogo mais para frente dele, que as nossas obras são como você tentar segurar uma bigorna ou um peso algo muito pesado de 1 tonelada,
numa teia de aranha. A teia de aranha, você encosta e ela desfaz, né? É você jogar isso em cima da teia e tentar que a teia segure. Não vai segurar, as nossas obras não são capazes de alcançar a nossa salvação, o favor de Deus. E Lutero condena isso. Um ano depois dele ser excomungado, ele foi convocado pelo imperador Carlos V a responder às acusações da Igreja Católica Romana sob pena de morte. Se ele respondesse errado, ele morreria. Se ele continuasse ali nas suas teses. Lembra que naquela época o imperador e o papa eram parceiros, né? Na verdade o papa mandava no imperador. Então, Lutero vai. Essa reunião, essa assembleia, foi chamada de Dieta Imperial de Worms. E Lutero foi chamado a renunciar aos seus escritos, se retratar, pedir perdão, né? E aí a resposta dele diante daquela grande reunião foi a seguinte, tem uma imagem aí, Sara, pode passar. Lutero disse assim, é um resumo do que ele disse, abre aspas, a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura, minha convicção vem das Escrituras, às quais me reporto, e minha consciência está presa, cativa à palavra de Deus. Nada consigo, ó imperador Carlos V, quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Deus que me ajude, amém. Eu vou ficar com as Escrituras. Faça o que quiser fazer comigo, mas eu não vou voltar atrás. Foi por causa dessa resposta que a sua vida passou a ser ameaçada, então. E os seus amigos sequestram Lutero. Lutero queria ficar ali encarando o imperador e lutando ali contra, mas os amigos sabiam que ele morreria. Então eles sequestram Lutero, levam ele cativo até o castelo de Wartburg, e ali Lutero fica preso, os amigos não deixam ele sair, ele passou um ano ali, e ali ele traduz o Novo Testamento do grego para o alemão. Lembra que a igreja tinha feito uma tradução das línguas originais, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego. Nós tivemos a tradução da Vulgata Latina, traduziram isso para o latim. Ou melhor, a tradução dos originais para a língua grega, a Septuaginta. Da Septuaginta houve a tradução para a língua latina. Lutero não vai para a Vulgata, ele não vai para a versão latina que está aqui. Ele vai direto para os originais. E ele traduz direto dos originais a Bíblia, o Novo Testamento, para o alemão. E, enquanto isso, a reforma está se alastrando lá pela Alemanha. E os pergaminhos do Novo Testamento estão sendo espalhados também. As pessoas estão lendo a Bíblia agora na língua deles e descobrindo todos os abusos da Igreja Católica. E aí cidades inteiras passam a retirar suas estátuas de dentro das igrejas. Expulsam os seus padres, os seus bispos, excluem as missas, abolem as missas e falam, nós não queremos mais sacerdotes católicos nos nossos templos. Nós queremos a palavra de Deus aqui. Lutero fica esse ano no castelo e depois ele volta para Wittenberg, onde ele ensina e prega até o final da sua vida. Já nessa época a igreja já não tinha tanto poder para matar Lutero. E Lutero se torna um pastor de um rebanho. Em 1525 ele faz algo que os padres não podiam fazer, os freis não podiam fazer. Ele se casa com uma ex-freira, Catarina von Bora, ou para o português, Catarina, vamos embora, vamos casar. E eles têm 6 filhos. Lutero com a Catarina tem 6 filhos. Isso é piada de pastor, né, João? O João sabe muito bem. Lutero escreve até o final da vida. E entre os seus escritos estão livros de teologia, sermões, que futuramente se tornaram os comentários de livros da Bíblia. Então, os ouvintes de Lutero, eles iam para os cultos, os sermões de Lutero, sentavam e anotavam todas as palavras que ele dizia. E aí eles pegavam esses sermões, faziam cópias e distribuíam por todas as regiões da Alemanha. E foram esses escritos que se transformaram nos comentários que nós temos da Bíblia hoje de Martinho Lutero. Se você encontrar um comentário, dificilmente ele sentou para escrever esses comentários. Foram pessoas que tomavam nota dos seus sermões. E, como pastor, Lutero procurava um método pelo qual a palavra de Deus, que foi tão distanciada do povo, agora pudesse permanecer no coração do povo. E aí o que ele pensou? Ele fez isso por meio de hinos e cânticos. Então a estratégia de Lutero foi fantástica. As pessoas naquela época ouviam aquelas músicas
que eram dedilhadas, né, aquelas músicas da época. E aí ele pegou todas essas melodias que tinham letras que não tinham nada a ver com a religião. Ele tirou a letra, pegou a melodia, pegou a Bíblia e jogou dentro da melodia. Ele pegou as melodias da época e colocou letras bíblicas, cânticos que expressavam a fé cristã. Aí, olha o poder disso. As pessoas ouviam essas músicas lá fora, estavam acostumadas com o ritmo, gostavam do ritmo. Agora elas lembravam da palavra de Deus ao ouvir essa música. Porque falavam, Lutero fez uma paródia, né? Fez uma paródia dessa música. E fala da palavra de Deus. Isso começou a fazer com que a palavra de Deus ficasse na mente das pessoas. Interessante, né? É claro que naquela época não tinha funk, esse tipo de coisa, né? Dava para fazer isso. Mas Lutero modificou essas melodias e ele compôs dezenas de hinos de adoração a Deus. Um deles é o que a gente cantou, Castelo Forte, é o nosso Deus, que retrata bem o que ele viveu ali naquele momento, né, de perseguição, de oposição da Igreja Católica Romana. E um outro cântico é Num Berço de Palhas, um outro hino que ele compõe. Essa foi a revolução que a convicção de Lutero tinha, das Escrituras, causou ali na Alemanha, e depois a gente vai ver que causou em todo o mundo também. Bom, qual foi o conteúdo da reforma? Eu vou aproveitar os meus últimos 15 minutos dessa primeira parte para falar sobre isso. A grande pergunta a ser respondida pela reforma protestante era a seguinte: como o homem pode ser salvo? Essa foi a maior indignação de Martinho Lutero, foi sobre isso que ele escreveu mais. E a resposta dos reformadores, os reformadores são os teólogos reformados, protestantes pós-Lutero. Então isso não foi composto na época de Lutero, foi composto depois. Depois que tudo já tinha acontecido, os reformados resumiram a resposta de como o homem pode ser salvo em 5 pontos. 5 partes dessa resposta. Como o homem pode ser salvo? São 5 partes. Primeira, a resposta é sola scriptura. As 5 estão em latim, né? Sola scriptura é somente a Escritura. Somente a Escritura. Como o homem pode ser salvo? Primeira parte da resposta. Somente através da Escritura. 2 Timóteo 3, 14 e 15, olha o que diz. Cada um desses eu separei um texto que transmite um pouquinho da ideia do ponto. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Verso 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, uma outra maneira de se referir às Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O primeiro pilar, a primeira resposta da igreja, dos reformadores para a pergunta, como o homem pode ser salvo? O caminho da salvação é encontrado somente na Escritura. Não é encontrado no Papa, não é encontrado na tradição da igreja. A palavra de Deus é o único meio pelo qual o homem descobre, conhece e encontra o caminho da salvação, porque é só na palavra de Deus que o próprio Deus revela o meio de ser salvo. Segundo pilar da reforma, segunda parte dessa resposta. Solos Christus. É fácil, né? Somente por meio de Cristo. 1 Timóteo agora, capítulo 2, 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que a Igreja Católica Romana dizia? Quem é o mediador? É o Papa, são os santos, as imagens, os crentes que já morreram. Os reformadores olhavam para esse texto e diziam, não. Só há um mediador entre Deus e os homens. O versículo 5 diz, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, Deus em pessoa.
Versículo 6, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Exatamente. A irmã citou que Maria é uma mediadora, uma intercessora, né? Tanto que a Ave Maria, né? Eu lembro porque eu joguei bola. Quem já jogou bola sabe disso, né? Você vai jogar bola no time lá, o pessoal ora o Pai Nosso, depois ora a Ave Maria. Não tem nada a ver, ninguém entende nada que está fazendo lá, mas eu decorei a Ave Maria por causa disso. E Ave Maria, quem me ajuda aí o começo? Cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e até a hora de nossa morte. Amém. Onde você imaginou que você ouvia Ave Maria dentro da Igreja Batista? O Senhor é convosco, né? Faz tempo que eu não rezo Ave Maria, então me desculpem pelos erros, tá? Mas de fato, rogai por nós pecadores até a hora agora até a hora da nossa morte. Amém. Né? Ela intercede em favor dos crentes, né? Então ela atingiu um patamar acima do de Jesus. E nós já vamos ver, acho que na segunda parte, esse percurso, né, de Maria ter tido uma proeminência acima da pessoa de Jesus. Os reformadores diziam: pare de orar Ave Maria no púlpito. Solos Christus. É somente, o pecador só é salvo pela morte de Cristo Jesus na cruz somente. Não são as obras, não são os méritos próprios, não é o autoflagelamento, não são os sacramentos, não é a intercessão dos santos, não são as indulgências, não são os sacrifícios ou as ofertas que nos salvam, mas unicamente a obra do Filho de Deus na cruz do Calvário. Somente por Cristo. Terceiro pilar, sola gratia, ou somente a graça. Não, graça. Sola gratia, somente a graça. Olha esse texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela Igreja Católica Romana sois salvos, é isso que você lê? Porque pelo Papa sois salvos, porque pelas indulgências sois salvos, porque pelas obras sois salvos, é isso? Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, nada do que você faça pode atingir isso. Versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie e se orgulhe. A salvação é oferecida a nós pela graça de Deus. Ou seja, Deus não nos salva porque nós somos merecedores ou porque nós podemos contribuir com a salvação, mas por causa do seu grande favor. A pessoa salva por Cristo é como um mendigo no chão, esfomeado, e não tem de onde tirar comida. O sacrifício de Cristo é o oferecer de um prato, uma refeição, um banquete para ele. E ele estende as mãos, ele não merecia, ele não fez nada por esse prato. E ele estende as mãos para receber esse prato. E o ato de estender as mãos é a fé. Eu creio. Obrigado por esse presente. Eu não fiz nada para merecer ele. Quarto pilar da reforma. Nós já lemos esse texto de Romanos 1, né? Não precisamos abrir novamente. Romanos 1, 16 e 17. Sola fide, ou sola somente a fé, somente por meio da fé. O único meio de recebermos essa salvação é estendendo os braços. Ou seja, é o caminho da fé. Eu confio, eu creio que isso é verdade. Eu deposito a minha esperança, a minha confiança em tudo isso. Não há outra maneira de sermos salvos, a não ser depositando a nossa confiança e a esperança de perdão de pecados na obra do Cristo crucificado. Romanos 1, 17, o justo viverá pela fé. E o quinto e último pilar, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Olha a sequência lógica desse argumento. Todo esse processo de salvação tem como objetivo final glorificar a Deus. Pensa um pouquinho nisso. Abra sua Bíblia em Romanos 11, 33 a 36. Nós vamos encerrar essa primeira parte com esse texto. Lembra de Romanos 1, 17, que fala que o justo viverá pela fé? A carta inteira de Romanos
é uma explicação disso com mais detalhes. O que é o Evangelho? Romanos fala sobre isso. Capítulos 1 a 3 fala que o homem está perdido. Tanto judeu quanto gentil, todos estão perdidos por causa do pecado. Capítulos 4 até capítulo 6 mostra como a obra de Jesus é suficiente para nos tirar da morte espiritual e nos trazer para a vida, perdoar os nossos pecados. Capítulo 7 e capítulo 8 mostra como nós não conseguíamos buscar a santificação quando estávamos perdidos e agora em Cristo é possível. E que Ele está transformando a nossa vida e o mundo está aguardando o dia em que Ele voltará. Nós também ansiamos esse dia. Nós temos o Espírito dele que clama, Abba, Pai. Capítulos 9 e 10, Paulo fala a respeito do chamado de Deus. Como as pessoas reagem a esse evangelho? Há um pregador e as pessoas respondem em fé. E o que Paulo diz é que essas pessoas que respondem em fé, respondem porque Deus deu a elas a capacidade de responderem em fé. Por que você prega o evangelho para duas pessoas, uma ouve e a outra não? Romanos 9 e 10 mostra que as que respondem é porque Deus fez uma obra naquele coração. Deus regenerou aquela pessoa, capacitou aquela pessoa para ter fé. Lembra de Efésios 2? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé vem de vós. A construção do texto diz que até a fé é um presente que Deus dá. Lembra do texto de Hebreus? O autor e consumador da fé quem é? Jesus. Ele cria e ele efetua. É isso que significa autor e consumador. Até a fé é um presente. E aí depois de Paulo dizer tudo isso, olha como ele conclui o capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque dele, todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, está sendo inserido num contexto de salvação. Dele vem a salvação, por ele é a salvação, para ele é a salvação. Se Deus nos deu a Escritura, se Ele nos enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, se a salvação é por Sua graça, se a fé que nós temos vem dEle, então não há nenhum motivo de orgulho pela parte do homem. Eu e você não podemos dizer, eu tive méritos na minha salvação, eu mereço ser salvo. Deus, o Senhor, ganhou na loteria quando me salvou, né? Porque olha, eu contribuo muito com o seu reino. Não, a glória da salvação deve ser dada somente a Deus. E foi assim que os reformadores resumiram o movimento iniciado ali por Lutero. Amém?